Olá pessoal, Paulo Costa aqui do canal Carro e Técnica. E nós vemos agora dando continuidade à nossa série Parâmetros, né, que já fazia algum tempo que nós não fazíamos nenhum vídeo, nenhum material para essa série. E nós trouxemos algo que eu creio que seja relevante, que é o sensor de pressão do tanque, né, sensor de pressão do reservatório de combustível. Que esse componente não é um componente comum, né? Esse componente é um componente que é encontrado em veículos, digamos assim, em veículos Prime, ou então em veículos importados, né, principalmente Estados Unidos e Ásia, né, sobretudo Japão, onde tem há muitos anos, né, a partir da entrada do padrão OBD2, que tem um maior rigor com relação a emissões evaporativas. Certo? Então a função desse componente é auxiliar a unidade de comando no monitoramento da pressão do tanque. Então, a partir dessa medição, né, a partir dessa avaliação, a unidade consegue fazer, ou melhor, detectar se está havendo fluxo dos gases, né, acumulados no tanque e no canister, né? Então, essa informação é muito importante, porque se houver uma diferença de pressão, né, a partir da diferença de pressão, a unidade também consegue identificar se existe um vazamento do tanque. Então, para quem não sabe, ou para quem não atentou ainda, quando em condições de funcionamento normais, nós temos uma pressão no tanque maior do que a pressão, né, a pressão atmosférica. E a partir do momento que o canister começa a trabalhar, então, a depressão do coletor de admissão, ela suga os gases do tanque. É isso que nós vamos verificar na prática através, né, da imagem que nós captamos, né, do vídeo que nós captamos em uma captiva, né, que, como eu já falei inicialmente, esse sensor ele não é comum ainda, né? Como é que nos veículos mais modernos, sobre a norma padrão OBD-BR2, né, como é que eles fazem essa avaliação? Eles fazem essa avaliação através monitorando o controle da válvula de empurro do canister e o sinal do sensor de oxigênio, sonda lambda. Inclusive nós temos uma matéria sobre isso e nós vamos deixar o link abaixo para que vocês possam ter esse conhecimento também, ok? Então, vamos selecionar alguns parâmetros como temperatura do líquido de arrefecimento, que é muito importante para o monitoramento dos gases do tanque, para a purga, né, e para o monitoramento. E também o pedal do acelerador, porque a variação de regime de funcionamento do motor também vai ser importante para a unidade de comando. É lógico que as estratégias às vezes variam, tem sistemas que já purgam já na marcha lenta, outros não, né? Então, ou então a porcentagem, que a eletroválvula é comandada por ciclo de trabalho, né? Então a porcentagem de controle da eletroválvula de empurro do canister, ela vai variar de acordo com o regime de funcionamento do motor, pode ser maior ou menor, como vocês vão ver a seguir no vídeo. Okay? Para quem faz o nosso curso IDEA, nós, na parte de transdutores de pressão, né, no estudo de transdutores de pressão, nós trabalhamos os sensores de pressão e o princípio de funcionamento, né, não é o mesmo sensor, lógico. O princípio de funcionamento é o mesmo sensor MAP. Tanto é que nós podemos ver aqui na enciclopédia do Dr. Ian online, nós podemos ver aqui o veículo essa 3.6, certo? Vamos ver aqui o diagrama elétrico do componente. Então nós temos uma alimentação de 5 volts, um massa, né, pino 34 envia alimentação de 5 volts, o massa pelo pino 9, o sinal de retorno, a tensão variável, sinal analógico, ele vai ser pelo 48, ok? Então aqui nós podemos ver que ele tem uma alimentação semelhante, assim como também o princípio de funcionamento é o mesmo do sensor de pressão. A diferença é que a diferença maior é na aplicação, ok? Então vamos ver como é que vai ser o funcionamento, né? Uma breve amostra. Lógico que o assunto ele é mais extenso do que o que a gente vai mostrar aqui, mas tenho certeza que para quem não conhece, vai ser um diferencial entender o funcionamento e a estratégia de funcionamento desse monitoramento, né,
do funcionamento do sistema de canister, né, como nós chamamos. Então nós selecionamos aqui alguns, como eu já falei, alguns parâmetros. Vou dar um zoom aqui no raster. Então nós temos aqui a rotação do motor para que vocês possam acompanhar, fazer a relação entre a aceleração, ok? Posição do pedal do acelerador e a rotação, a temperatura do líquido de arrefecimento, tá certo? A pressão do tanque, que está positiva, não é isso? Lembrando, nesse caso, esse veículo estava na sombra já há bastante tempo, certo? Ele lá na oficina, mas em uma condição normal de funcionamento no sol, essa pressão ela vai estar maior, ok? E o controle em porcentagem, né, o ciclo de trabalho, que no caso é pelo negativo, aqui da EVAP, né, a válvula de purga do canister, ok? Então nós vamos ver que vamos ter uma relação direta com o início de funcionamento da válvula de purga, a temperatura vai ser determinante, e logo que ela começar a trabalhar, nós vamos ver a depressão aumentar aqui, né? Porque nós vamos ter depressão no coletor que vai chegar ao tanque e nós vamos ver uma pressão negativa aqui no parâmetro do sensor de pressão do tanque. Que nós tivemos um ligeiro aumento aqui na pressão do tanque. O veículo está em marcha lenta, ok? A temperatura já está subindo, a porcentagem aqui está 0%, certo? E a temperatura está subindo, vamos ver com quantos graus a unidade vai começar, a unidade de controle do motor, de gerenciamento do motor, vai começar a comandar a válvula do canister, e aí nós vamos ver aqui, aqui a mudança de pressão. Nós temos aqui pressão positiva que aumentou e nós vamos ter uma diminuição da pressão. E aí nós vamos poder acompanhar, ver claramente o funcionamento do sistema. Bom, 63 graus, nós temos aqui um ciclo de trabalho de 12% e a depressão aqui do coletor, desculpe, a depressão do tanque, né, o costume de falar em depressão do coletor, a depressão do tanque negativa, né, de 48 milímetros de mercúrio. Perceba que, vamos dar uma observada aqui que eu vou vou fazer umas acelerações e a gente vai ver o aumento da porcentagem e a relação direta com o aumento da depressão. R$ 2.000 RPM, 17% aumentando a depressão, aumentando a porcentagem. Desacelerei, repouso, diminui a depressão. Então 0%, ok? E a aceleração, motor em marcha lenta, a aplicação da porcentagem do ciclo de trabalho em 15% e uma depressão de menos 71 milímetros de mercúrio. Ok, pessoal, então é esse entendimento que eu queria trazer para vocês do monitoramento, né? Isso é uma característica dos sistemas dos veículos sob o padrão OBD2 ou OBD-BR2. Esse veículo é um veículo 2009, ok? Mas também se trata de um veículo, digamos, Prime. Não é todo veículo, como eu citei anteriormente, que você vai encontrar esse monitoramento através da pressão do tanque. Mas como eu também citei, nós temos esse monitoramento através da informação do sensor de oxigênio, né? Porque quando a unidade de comando ela dá o comando para a válvula do canister, ela espera que haja um enriquecimento da mistura. Não é isso? Então, esse monitoramento é feito, nesses casos, pela informação do sensor de oxigênio.
ok? Mas se você lidar com um veículo desse, onde tenha falhas gravadas relacionadas à pressão no tanque, então sempre observar se existe um perfeito funcionamento. Em primeiro lugar, né, verificar através do raster do seu scanner as informações de pressão, se estão coerentes com o funcionamento do sistema, né, como o sistema está determinado. Segundo, ver a alimentação do sensor, ver o seu sinal de retorno e também levar em consideração as condições do sistema onde ele está inserido, onde o sensor está inserido, tanque, tubulações, canister, não é isso? Inclusive a entrada lá no coletor de admissão, então tudo isso pode gerar falhas relacionadas à pressão do tanque, né? É lógico que os códigos OBD2 vão ser essenciais, né? Porque eles vão te dar um norte, a maioria das vezes. Bom, o monitoramento de sistemas, né, tem sido uma coisa muito comum desde que surgiu o padrão OBD2, né? Então, isso causou uma mudança significativa no diagnóstico. Então, entender, né, estar por dentro das estratégias de funcionamento é de suma importância hoje em dia para o profissional, né? Nós vemos diversos tipos de enganos ou então equívocos no diagnóstico, então às vezes os profissionais ficam totalmente perdidos com relação ao diagnóstico por não entender como funciona essa nova, né, essa nova ideia esse novo paradigma, digamos assim, de diagnóstico. O padrão OBD2 ele trouxe uma evolução grande nos sistemas, várias estratégias de funcionamento e também alguns recursos de scanner, né, que são disponibilizados pelo scanner, para que a gente possa trabalhar e chegar a um diagnóstico mais preciso. O monitoramento de combustível a gente começou a ver lá atrás, nos primeiros veículos da Ford, né, Ford e GM, né? Então, o Ford Ka, a primeira versão, né, e o Fiesta também, né, e outros veículos como o Ford Explorer, nós já tínhamos ali monitoramento de ajuste de longo e curto prazo. Coisas que para alguns ainda é novidade e o pessoal ainda não conseguiu entender. Então, espero que esse material, que esse vídeo tenha servido para que você possa melhorar o seu conhecimento, né, estimular a estudar, porque é necessário. Os veículos, o sistema de injeção não são mais, né, como muitos ainda trabalham, como sistemas, né, de 20, 25 anos atrás. Então já teve muita mudança, né, e o pessoal muitas vezes não está conseguindo trabalhar mediante a esses tipos, né, de tecnologias novas, ok? Então, com todo respeito, eu falo isso, não é uma crítica negativa, né, é só, digamos assim, um alerta, ok? Então, se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, aperte no sininho, certo? Para ser avisado, ok? Compartilhe esse vídeo se for possível, se gostou. Deixe o seu like, que é muito importante, ok? E forte abraço, sucesso e saúde nesse período difícil que nós estamos passando com esse vírus, mas nós vamos superar, se Deus quiser.